Eu saúdo a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que nós iremos meditar encontra-se no livro de Mateus, capítulo de número 1. Vamos aqui meditar em alguns versículos. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar Perez e Azera, Perez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Rabi a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual foi mulher de Urias. Aqui, versículo 1 ao 6. Agora, versículo 16, 17, vai nos dizer: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Se nós formos aqui fazer o cálculo, irão dar 42 gerações. Porém, a genealogia de Jesus em Mateus, do 1 ao versículo 17, é uma tapeçaria rica, tecida com fios de promessas divinas, que é o cumprimento histórico. Ela liga Jesus tanto a Abraão quanto a Davi, destacando seu direito messiânico. Vemos a inclusão aqui de mulheres, de gentios e figuras meramente ambíguas. E se nós formos olhar com o nosso olhar humano, e se nós até mesmo fosse julgar por parte de alguns, essas pessoas, elas não estariam aqui. Porém, tudo isso mostra que Deus ele trabalha através de todos os tipos de pessoas, demonstrando a sua graça e a sua soberania. Porque muitas das vezes nós olhamos e vemos e não damos nada por ninguém. Mas que quando o Senhor ele tem um propósito na vida de alguém e ele quer transformar e fazer uma nova história, o Senhor tem um poder. Porque só o Senhor ele tem um poder de mudar vidas, de mudar histórias, para que o seu nome seja glorificado. Nós, ao abrirmos o Evangelho de Mateus, nós somos apresentados a genealogia de Jesus, que nos mostra uma lista que serve como porta de entrada para a grandiosa história da redenção, no qual o próprio Deus usa pessoas imperfeitas para realizar seus propósitos perfeitos. Nós vamos ver no decorrer da história várias pessoas imperfeitas, porém que quando Deus fez uma promessa, Deus não foi olhar para as suas imperfeições, porque todos nós somos meros pecadores, e a palavra do Senhor fala que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Romanos 3:23,
vai falar que todos estão destituídos da glória de Deus. Porém, como o Senhor, sendo soberano, supremo, onisciente, onipotente e sabendo de todas as coisas, Ele investe em pessoas imperfeitas. Isso nós vamos ver desde o início. Nós vamos ver aqui, primeira lição, aqui que o Senhor nos apresenta, é a promessa a Abraão. Mateus 1, versículo 1 e 2. Nós vamos ver que no início, Abraão, conhecido como o pai da fé, Deus, ele faz uma promessa a Abraão lá no início da história. Nós vamos ver em Gênesis 12, versículo 1 ao 3, a palavra do Senhor vai nos falar: ora disse o Senhor, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui isso nos mostra e explora a importância de Abraão como receptor da promessa divina de uma grande nação e uma bênção universal. Nós vemos que Abraão recebe de Deus uma promessa de tornar pai de muitas nações. Isso o Senhor, ele vai falar para Abraão em Gênesis capítulo 17, versículo 5. Nós vamos ver o 4 e o 5. O Senhor vai falar: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Mas antes de tudo, o Senhor, ele vê ali Abraão já avançado de idade, porém para o Senhor cumprir as suas promessas na vida de alguém, quando o Senhor tem um propósito, não há idade, não há uma área geográfica específica. Pode ser aqui no estado do Goiás, no Ceará, na África, na Angola, em qualquer lugar. Porque muitas das vezes nós confiamos na nossa sabedoria, na nossa estrutura financeira. Muitas das vezes nós, como seres humanos, vamos pensar: se eu tivesse uma vida semelhante a um cidadão americano, minha vida seria bem diferente. Mas, num contexto, vamos dizer, bem caótico, Abraão, da idade de 90 anos, aqui no versículo 17, o Senhor vai falar: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão em rosto em terra e Deus lhe falou. Aqui, para corrigir, é da idade de 99 anos, quando Deus
ele reforça a promessa a Abraão. E Deus é Deus de promessa para cumprir na minha e na sua vida. Mesmo nós olhando para o cenário, muitas das vezes vamos olhar, muitas das vezes, quando uma moça ela já está com seus 30 anos, porque pela ciência, já aos 32 anos, pela medicina, já é uma gravidez de risco quando a moça se casa. A partir dos 32 anos, eles já consideram. E os 40 já é de extremo risco. Mas muitas das vezes uma moça ela se casa, vamos dizer, aos 45 do segundo tempo, 30, 32, aos 47 anos do segundo tempo, aos 39 anos, e Deus ainda tem uma promessa ainda de dar filhos e ainda ver a sua descendência. E até mesmo para o homem, quando ele já está aos seus 38, 40, já acha que está apressado, já está na hora, já está passando do casar. Porém, é tudo no tempo de Deus. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de plantar e há tempo também de colher. E até mesmo o pai da moça, o pai do moço, está com seus 65, 70 anos, ele vai olhar, Senhor, ainda não vi os meus netos. Já está chegando, porque não sabe quantos dias vai durar, se vai chegar aos 80, aos 90. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Nada foge do controle do Senhor. Foge do controle das nossas mãos. Mas aqui nós vemos que Deus, fazendo essa promessa a Abraão em Gênesis 17, o Senhor, ele já estava fazendo a promessa de torná-lo pai de muitas nações, pronunciando a missão global de Jesus. Então nós vemos que Deus começa com Abraão. E esta promessa, ela estende-se até os dias de hoje. Porque a promessa de Deus feita a Abraão continua sendo bênção a todas as nações. Por isso, em Gálatas, capítulo 3, versículo 8 e 9, para o Senhor, ela nos afirma: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, assim como Abraão foi receptor da promessa dada por Deus, nós também temos as promessas divinas em nossas vidas. E o que é que nós precisamos para que essas promessas nos alcancem? Primeiro, nós precisamos crer naquele que fez a promessa. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que prometa e não venha cumprir. Por acaso ele falaria e deixaria de cumprir? De maneira nenhuma. Nós sabemos que o político, ele promete. O governador, o prefeito, o presidente, e muitas das vezes não cumpre com aquilo que falou. Mas aquilo que provém da boca de Deus será cumprida. Pois passarão os céus e a terra. Entretanto, as palavras do Senhor não passarão. E a palavra do Senhor, esta que vem aqui da Bíblia Sagrada, ela não volta vazia.
E segundo, nós precisamos obedecer, pois a Bíblia vai nos afirmar que é melhor nós obedecermos do que sacrificarmos. Nós vemos que Abraão, no caso, ele obedeceu a voz de Deus. Deus manda ele sair do meio da sua parentela e ir para uma terra longínqua. E nós vemos que ali, já, vamos dizer, nos 47, 48 segundo tempo, aos 99 anos de idade, já para os 100 anos, Sara, com seus 90 anos, veio o filho da promessa. Mesmo eles colocando a mão ali, porque Sara já era velha, já era estéril, antes ela pede para Abraão possuir ali a sua serva, Agar, porém os dois se precipitaram. E quantas das vezes nós nos precipitamos, Deus faz uma promessa, nós desviamos para a esquerda ou para a direita, até nós não queremos, não, Senhor, essa não é essa daí que eu quero, essa daí não é a promessa do jeito que eu quero. Porém, Deus tem a maneira de trabalhar. Porque os olhos do Senhor, Ele prevê a nossa história daqui 5, 10, 20 anos, se nós estivermos aqui nessa terra. O que nós estamos vendo é o agora. Porém, Deus, Ele tem o melhor para aqueles que obedecem a sua palavra. E a segunda lição aqui, que esse texto de Mateus 1, ele nos ensina a respeito da linhagem de Davi. Sua linhagem, Mateus, capítulo 1, versículo 6 a 11. Nós vamos ver que o Senhor, ele faz uma promessa a Davi, o rei. Se nós formos olhar aqui na genealogia, o único rei que é mencionado como rei é Davi. Vai falar o rei Davi. Salomão, ele vai falar Salomão. Manassés é Manassés. Ezequias, Ezequias. Mas o Senhor havia visto Davi ali no pasto já como um rei. Foi o homem segundo o coração de Deus. E nós vamos ver que a promessa que o Senhor fez para Davi em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 13. O Senhor fala para Davi, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 13. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Isso explora a promessa feita a Davi de um reino eterno, que encontra seu cumprimento final em Jesus. É por isso que o Senhor vai falar para Davi que Salomão iria edificar o templo ou a casa. E o Senhor faz a promessa a Davi que estabeleceria para sempre o trono do seu reino. Então nós aprendemos aqui e vemos a soberania de Deus na história. Mesmo
com a falha humana, Deus usou a linhagem real, incluindo momentos de falhas e fraquezas para preparar o caminho para Jesus. Nós vemos que 1 Reis, capítulo 1, 1 Reis 11, 36, Salomão, ele falha. Nós vamos ver que Salomão, ele se inclina aqui para outros deuses, para a idolatria, e Deus fica irado, e Deus, ele vai querer dar as 10 tribos para Jeroboão. Então, 1 Reis, capítulo 11, aqui do 26 em diante, vai falar toda a história, e o Senhor vai falar para Jeroboão, verso 31 em diante. E disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. O Senhor vai falar o motivo: porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, e Quemos, o Deus de Moab, Milcom, Deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Aqui, na sua velhice, todas aquelas mulheres fez o coração ali de Salomão se desviar. Mas em 35 e 36 o Senhor vai falar: mas da mão de seu filho tomarei um reino, a saber, as 10 tribos a darei a ti. E a seu filho darei uma tribo para Davi, meu servo, para que tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, e a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Isso o Senhor iria tomar as 10 tribos para dar a Jeroboão. Então nós vemos que Salomão, ele falhou com as suas fraquezas, assim como nós no decorrer da nossa caminhada muitas das vezes, nós falhamos, nós fracassamos e até mesmo queremos desistir. Porém, nada foge do controle de Deus. Mesmo Salomão falhando, a promessa do Senhor ainda estaria de pé. Porque o Senhor ele vai falar que o trono eterno é confirmado lá em Lucas capítulo 1, versículo 32, 33. Vai falar: este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Isso é Deus falando para Maria, em qual vai dizer: então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E a promessa que Deus fez a Abraão, fez a Davi, cumpre-se ali com a irmã Maria, quando ela vai falar: eis-me aqui, a serva do Senhor. Então, depois de milhares e milhares de anos, com a promessa feita aos patriarcas, chega o nascimento de Jesus Cristo. Porém, nós vamos ver figuras inesperadas aqui nessa história, a inclusão de figuras como
algumas mulheres na genealogia, Mateus 1, versículo 3 ao 6, vai falar de Tamar. Todos sabem a história de Tamar. Tamar casa com o filho de Judá, filho primogênito mais velho, e no caso Deus mata, porque jogava seu sêmen no chão, não queria dar procedência a filhos, pois o objetivo de Deus era que tivesse filhos para que a nação ela fosse crescer. E ali também vem um segundo, ele não quis dar procedência. Deus vai e mata os dois primeiros, ficou só o mais novo. Tamar vai para a casa de seus pais, esperando ali até que o mais novo alcançasse uma idade para que ela pudesse ser sua esposa. Mas nós vemos que Tamar, ela veste de prostituta, quando o seu sogro, Judá, ele vai ali no caminho, e ele vê como uma prostituta, e entra ela, Tamar engravida, depois ele sabe, só que ela pediu o penhor, alguns objetos, o lenço, o cajado. E ali, mesmo numa história dessa, ainda prossegue a história da redenção. Nós vamos ver figuras meramente ambíguas como Raabe, a prostituta, fosse nos dias de hoje, estava rodando bolsinha na esquina, a vendedora de amores, só que ela, ali sabendo que a cidade de Jericó iria ser destruída, ali quando os espias vão, ela guarda e pede ali que não fosse destruído. E quando Josué vai destruir a cidade de Jericó, ali ele salva ali Raabe e sua família. E ela vai e acompanha o povo de Israel, passa a ser chamado povo de Deus. Nós vemos também Ruth, a Moabita, quando seu esposo morre, ela acompanha a Noemi, vai falar que o seu povo seria o seu povo e o seu Deus seria o seu Deus. Ali onde Noemi estivesse, ela estaria com ela. Isso aqui enfatiza a graça de Deus e a importância delas no plano redentor. Nós sabemos que nós somos imperfeitos, porém nós somos importantes para Deus. Quando uma pessoa ela sai dos caminhos do Senhor, é menos um na igreja, é menos um que está louvando. Quando um príncipe, um pregador, ele chega a se distanciar dos caminhos do Senhor, é menos um embaixador que está anunciando e pregando o Evangelho de Deus. Por isso nosso dever é estender a mão ao próximo, é orar por aqueles, por algum motivo, que saiu ou fracassou nos caminhos de Deus. Porém, cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Quantos pregadores um dia estavam no auge, pregando em grandes congressos, ali eram os mais requisitados. E um dia, por um motivo ou outro, se distanciou ou caiu, e hoje não tem nenhum líder, presidente,
aquele que tem nome, que vai estender a mão, que vai aconselhar. E muitos até vão aplaudir a queda de alguém. Porém, o apóstolo Paulo vai falar que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É aquele que está em pé, cuide para que não caia. E é hora de nós estendermos as mãos, tanto para aqueles que estão caídos, quanto para aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. E mesmo nós sendo imperfeitos, mas nós somos importantes para estar louvando na casa de Deus. Quando nós estamos distanciados, é menos um cálice para nós estarmos juntos com os nossos irmãos. É uma pessoa a menos na igreja. E o que nós devemos é se compadecer, é sentir falta, pois o Senhor sente falta daquele que se distanciou. Pois o Senhor, Ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que está distanciada ou daquela que está perdida. Então, Deus tem graça além dos limites. Nós vemos a inclusão de gentios como Rabi e Ruth, mostrando a universalidade da graça de Deus. E a graça de Deus, ela é universal. Para a minha, para a sua vida, o mesmo Jesus que te aceitou, Ele me aceitou, Ele aceita o japonês, o chinês, o coreano, pois são tantas nações, tribos que existem na face da terra, mas o Senhor, Ele não rejeita. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele quebra expectativas. Nós vamos ver que, segundo Samuel, no capítulo 11, ali, quando Davi ele comete adultério com Batseba, ali nós vamos ver que Deus ele transforma histórias de dor e erro em redenção. Depois que ela engravida, ali daquele adultério, ali Deus ali não prossegue com aquela criança é morta, mas depois disso, nasce Salomão, capítulo 12, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24, a palavra do Senhor ela vai dizer: então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E ela deu à luz um filho e chamou o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. Só o Senhor ele tem o poder de quebrar as nossas expectativas. Muitas das vezes nós falhamos, nós erramos, perdemos o alvo e não temos a coragem de encarar a realidade. Porém, somente Deus tem o poder de transformar maldição em bênção. Na história deste adultério e do planejamento, do assassinato, ao olhar humano, tinha tudo para dar errado. Uma ali que se fosse pego no ato de adultério, os dois seriam apedrejados. Mas o Senhor, ele tinha uma promessa sobre a vida de Davi. Então, o Senhor quebrou todos os paradigmas, todas as expectativas. E muitas das vezes, nós, como fariseus, nós vamos julgar alguém pelo andar ou pelo falar,
É claro que nós, como cristãos, o nosso falar, o nosso jeito deve se vestir, deve ser santo. Mas não cabe a mim, não cabe a você. O que cabe é nós pregarmos esta palavra. Quantas pessoas, elas saíram da igreja por uma denominação, colocar um jugo muito pesado. Já conheci amigo meu que um dia, ele falando ali pelo jugo pesado, não aguentou e saiu da igreja. E ele pregou para muitas vidas, para muitas almas. Não vou citar o nome, nós muitas das vezes não nos comunicamos, mas é um amigo do peito. E ele um dia encontrou alguém que ele havia pregado o evangelho. E aquela pessoa falou: fulano, aquelas palavras que um dia você falou para mim a respeito de Jesus Cristo, da palavra de Deus, ela penetrou no meu coração. Aceitei Jesus, estou na igreja louvando, casei, estou sendo abençoado, e ele estava desviado. E aquilo dali comoveu ele. Ele ficou emocionado porque ele plantou uma semente. E ele estava numa igreja tradicional, e com temor de Deus, ele foi buscar. Ele pediu ao Senhor que desse uma igreja para ele congregar. E Deus mostrou outra denominação que não estava colocando julgos de homens, porém que estava acolhendo e pregando a palavra de Deus. E aqui, quarta lição, Jesus é o cumprimento das promessas. Nós vamos ver em Mateus, capítulo 1, versículo 16. E José e a linhagem davídica. E se examina o papel de José, destacando como ele legalmente segue Jesus na linhagem de Davi. Quer dizer que eu e você temos uma história no reino de Deus, onde o anjo do Senhor ele está anotando cada pensamento, cada ação, cada passo. E nós temos uma história. E todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Hebreus 9, 27 vai falar que o homem ele é dado ou designado a morrer somente uma vez. E depois disto vem o juízo. Que eu penso, que eu imagino, muitas vezes refletindo com Deus, como é que eu vou me apresentar naquele grande dia para receber os galardões diante de Deus? O que foi que eu fiz? O que foi que eu deixei de fazer para o meu Senhor? Por mais que um homem ele passe a sua vida pregando seus, não sei, 50, 60 anos de pregando, ainda é pouco diante do que o nosso Deus, diante do nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Porque nós somos passageiros. A Bíblia vai nos falar, aqui na Salmo 90, que a vida de alguém é de 70 anos. O que passa disso, dos 80 é enfado e fadiga. Nós somos como uma flor, uma erva, que nasce, murcha e logo se vai. Tem horas que eu fico a pensar, tem pessoas que acham que são eternas nessa terra, são tão apegados a essa terra que não quer desligar. Mas um dia o Senhor, ele vai nos chamar para a nossa casa eterna. Então nós temos uma história no reino de Deus. E nós vamos ver que Jesus é o Messias esperado nas profecias.
Isaías capítulo 11, versículo 1 vai falar: porque brotará um rebento do trono de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Então, Jesus é o cumprimento vivo das promessas a Abraão, a Davi, o Messias esperado. Então, o plano soberano de Deus vai nos falar em Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10, descobrindo o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação de tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Isso tudo reflete sobre como a genealogia revela a soberania e o planejamento meticuloso de Deus na história da salvação. Nós vamos ver que várias pessoas, elas foram inclusas. São 14 gerações, e multiplicando por 3 vai dar 42 gerações. Por exemplo, se nós fizéssemos parte de uma grande família conhecida, fôssemos filhos ou netos de um presidente, nós batíamos no peito. Sou filho do fulano de tal, do presidente, do governador. Nós iríamos querer aparecer no meio da sociedade. E essas pessoas aqui, elas foram importantes, cada um cumprindo seu papel, algumas até mesmo falhando. Os nossos nomes, mesmo eles não estando na Bíblia Sagrada, na genealogia, mas o mais importante é que ele estará no livro da vida. Porque João capítulo 1, versículo 12 vai falar que todos quantos receberam deles o poder de serem chamados filhos de Deus. Todos os que aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma são filhos de Deus. E aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Então, não vamos desanimar, não vamos esmorecer. Eu sei que vem os desânimos, quanto mais nós queremos andar corretamente na presença de Deus, vem as lutas, vem as tribulações. Porém, o Senhor, Ele prova aquele que Ele ama. Não quero ser muito extenso, essa é uma área, vamos dizer, bem complicada quando alguém só lê por longe a genealogia de Jesus Cristo, mas quando nós vamos aprofundar, é uma linda história para nós refletirmos. Então, para concluirmos, a genealogia de Jesus em Mateus, capítulo 1, versículo 17, uma declaração poderosa do amor de Deus, que permeia a história humana com promessas e cumprimentos. Vemos uma narrativa que vai além da linhagem judaica e abraça toda a humanidade. As histórias de fé, falhas, redenção e esperança nos lembram de que Deus não está distante ou desinteressado pela nossa história. O Senhor, Ele se interessa pela nossa história. O Senhor Jesus, o Senhor quer nos fazer mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Por isso, tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Mesmo no tempo de escassez, de abundância, mesmo no tempo de pobreza ou de riqueza, seja qual for a estação ou o problema que nós estivermos passando.
mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Então essa genealogia é um convite para ver nossa própria história dentro da grande história de Deus. Lembramos de que não importa o nosso passado, somos parte do plano redentor de Deus em Cristo. Muitas das vezes, mesmo quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós muitas das vezes ainda olhamos para o passado. O que nós devemos é olhar para frente, é olhar para cima, pois a nossa redenção, ela vem do Senhor. Que assim como o Senhor falou para Moisés que o povo deveria marchar, nós devemos marchar também na presença de Deus. Pois nós somos parte do plano redentor de Deus em Cristo Jesus. E a promessa feita lá atrás a Abraão, a Davi, essa promessa, esse plano soberano de Deus, ele nos alcançou, porque o Senhor nos aprove a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação de tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, nós fazemos parte, nós somos o povo escolhido de Deus na história para a salvação. Toda honra, toda glória seja dada no nome do Senhor. Amém.